Na sua segunda tentação, que Jesus sofreu pelo diabo, a palavra diz que ele levou Jesus à cidade santa e ele colocou na parte mais alta do templo. E ele disse assim para Jesus, se és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, ou seja, se jogue. Você é o Filho de Deus? Então, se você é o Filho de Deus, se lance daqui para baixo, se jogue, porque está escrito. E aí, ele cita o trecho do Salmo 91, que diz, ele dará ordens, ou seja, Deus dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Então veja como o diabo, ele também respondeu, está escrito. Porém, olhe qual intenção ele utilizou a palavra. Como o próprio Jesus diz em João 8,44, que desde o princípio ele nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele fala de sua própria língua, que é a mentira, porque é mentiroso e pai de toda mentira. Então, ele pegou o está escrito e colocou sobre uma malícia, astúcia, malignidade da sua parte, para que levasse Jesus a pecar, para que levasse Jesus a colocar Deus à prova. Porém, o que foi que Jesus respondeu? Também está escrito. Jesus diz, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. O diabo, ele sempre soube, irmãos, que aquele que estava diante dele era Jesus, o Filho de Deus. Ele sempre soube. Ele não teve nenhuma dúvida. E nesse momento, quando ele disse, não ponha à prova o Senhor, seu Deus, me lembrou também a palavra que fala lá em Hebreus. Hebreus capítulo de número 4. O 4 ou 5, eu não me lembro agora, deixa eu ver aqui. Isso, capítulo 3. Assim como diz o Espírito Santo, hoje se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse, o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Versículo 12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi àqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Quando nós vamos lá para 1 Coríntios, capítulo de número 10, olha só o que a palavra do Senhor fala. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto.
Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram. Conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Então, irmãos, quando nós voltamos lá para Mateus capítulo 4, Jesus, ele respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Porque de acordo com cada palavra dessa que eu acabei de ler, tanto a de Hebreus capítulo 3, como de 1 Coríntios no capítulo 10, nós vemos ali o castigo justo, o justo juízo de Deus, a condenação de Deus sobre aquelas pessoas que pecaram contra Deus, que colocaram o Senhor à prova, como a palavra do Senhor tanto citou em Hebreus 3, como em 1 Coríntios capítulo de número 10. E isso levou o Senhor à ira e o Senhor os matou, os destruiu. E Satanás nesse momento se utiliza da palavra para levar Jesus a colocar Deus à prova a respeito de sua proteção, de sua segurança e seu cuidado. Porém Jesus, ele viu tudo aquilo que estava no coração daquele povo no deserto. Como a própria palavra citou aqui, que eles bebiam daquela água espiritual, a rocha que os acompanhava, né, o alimento espiritual que todos eles comeram, e a rocha que os acompanhava era Cristo. Então, aquele Jesus que desde o princípio acompanhou toda a trajetória desse povo e viu todo o endurecimento do seu coração e o juízo, a justiça com a qual Deus os condenou e os castigou, era o mesmo Jesus que aqui estava nesse momento diante de Satanás e sabia que por mais que fosse físico, como eu falei no início da primeira tentação, o diabo estava tentando Jesus em sua carne, porque o diabo sabia que aquele que estava ali diante dele era Jesus, o Filho de Deus, como eu falei dos outros textos, onde os espíritos diziam, né, que Jesus era o Filho de Deus, né, que até tem um momento quando os espíritos falavam, né, que Jesus era o Filho do Deus Altíssimo, Jesus imediatamente já os expulsava para que se calassem e saíssem daquela pessoa. Então, Jesus aqui venceu mais uma vez essa tentação de, como falei, Satanás tentando a sua carne, querendo que Jesus se sujeitasse a ele e fizesse aquilo que ele estava lhe propondo, que era colocar Deus à prova. Se realmente eu sou filho de Deus, então, como está escrito a meu respeito, Deus irá me proteger e eu vou me lançar daqui e vou ver anjos vindo, voando na minha direção e me pegando sobre minhas mãos para que meus pés não se firam em pedra alguma. Porém, Jesus sabia que, embora estivesse fisicamente, Jesus ali, o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele corpo era justamente pelo propósito da cruz. O alvo daquele corpo, o propósito dele ter se revestido de carne, era que no seu corpo, como já havia sido profetizado por ele, como está lá em Isaías 53, era que no seu corpo ele levasse sobre si as nossas transgressões, ele fosse moído e massacrado, e no castigo que viesse sobre ele, ele nos desse a paz, e pelas suas pisaduras fôssemos sarados. Então Jesus, ele não se deixou levar em nenhum momento, nenhuma daquelas tentações, sequer, não teve nenhum abalo, nada sobre a mente de Jesus e nem sobre o seu coração, em relação à fome que ele sentia em seu corpo ou qualquer outra fraqueza. Porque Jesus,
ele sabia para o que ele veio. Como também o diabo, como tinha falado lá do Gênesis 3, daquela profecia que Deus deu, né? E que aqui se cumpre. Que ali na cruz se cumpriu. E em breve, como está lá em Romanos capítulo 16, versículo 19. Eu vou até abrir para compartilhar com vocês essa palavra que ela diz assim, ó. Romanos 16, 20. Em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Então, Jesus mais uma vez venceu a tentação com a palavra. E por fim,